Feliz 2025. Esse não é o primeiro vídeo do ano, não lembro se eu falei Feliz Natal no anterior, mas já fica registrado aí esse meu carinho especial. E aí, tudo bem com vocês? Estão aproveitando esse período de recesso, de folga? Já vão voltar a trabalhar? Não vão? Correria? Então, logo logo recomeça a minha correria do ano e justamente por isso estava, na verdade, né, separando o que eu queria muito ler nesse ano de 2025. Quando chegar em dezembro, o que eu quero estar arriscando da minha listinha de livros que finalmente tirei dessa lista, fiz a leitura e trouxe para minha vida real. E é isso que a gente vai conversar hoje. Vocês já separaram a lista de vocês? Tô muito curiosa, eu adoro ver esses vídeos, né, de começo de ano, de o que vai rolar naquele ano de leitura, de projetos e tal. Então, vamos fazer o que a gente gosta nesse canal, que é conversar sobre livro, né? A verdade é que nesses últimos anos, deixa eu pegar aqui a minha colinha, nesses últimos anos, eu ainda não consegui entrar no fluxo de leitura e resenha e conversa sobre esses livros que eu vou separando no ano. Temos que ser sinceros, não é mesmo? A questão toda é que a gente é brasileiro e não desiste nunca. Então, tenho fé que nesse ano de 2025 eu vou conseguir não só fazer a leitura, que o problema nem é esse, eu consigo ler o livro dentro do período que eu tinha estipulado e tudo mais, mas a questão é pesquisa, sentar, verificar, analisar, trazer ideias novas para conversar aqui com vocês, que é uma das partes gostosas para mim de fazer essas leituras. Então, sem mais delongas, vamos começar. Alguns livros estão aqui comigo, outros estão na minha casa e outros eu ainda vou adquirir. Então, eu foquei nesse ano de 2025 em ler livros que eu já tenho na minha estante, que a gente vai adiando, vai trazendo livros novos, vai colocando na frente. E tem alguns que são mais antigos, alguns são mais recentes, mas eu quero dar esse foco neles. Então, separei um desses livros para ser lido durante o mês e conversar com vocês no finalzinho do mês. Porque aí vai que alguém aí que tá do outro lado desse vídeo pensa, nossa, eu tenho esse livro em casa, nunca me interessei a ler, ou então, nossa, eu já queria ler mesmo, agora que eu vou ler mesmo. Então, separa, lê comigo e a gente conversa, tá bom? Bom, no mês de janeiro, eu separei para ler um livro que eu tava querendo demais. Aliás, já comecei no finalzinho de dezembro, porque eu tava muito curiosa realmente, que é finalmente ler para este canal Isabel Allende, gente. Casa dos Espíritos, eu tô envolvidíssima na leitura. Eu fiz uma ensaiada ali de realismo mágico lendo Cenas de Solidão há algum tempo, mas eu não finalizei a leitura. E 100 anos é um livro muito... ele não só o tamanho, que é um calhamaço, né? Tô fazendo uma comparação aqui, para chegar em realismo mágico. Ele não é apenas grande, mas ele tem muitas histórias sobre histórias, sobre histórias, gerações. E árvore genealógica, gente, que é isso? Então, assim, eu não me senti preparada para encarar um realismo mágico direto em Cenas de Solidão. E aí me indicaram, dá uma lidinha em Isabel Allende. E eu já tava querendo muito ler esse livro, porque também foi um dos livros do desafio que eu faço do projeto Gilmore Girls, um dos livros que a Rory Gilmore lê durante a série. Então, eu já tava querendo muito ler. E é aquela coisa, né? Quando a gente vê o título e tudo mais e pensa, nossa, mas será que tem... é terror, vai dar medo, espiritismo, coisas assim? Tem um envolvimento com isso, mas está longe de ser o enredo principal até onde eu estou fazendo essa leitura. Então, tem muita coisa, tem muito chão ainda pra gente ir caminhando, eu tô percebendo, mas eu tô gostando demais do desenvolvimento que a Isabel Allende está tendo, a parte histórica, a parte de desenvolvimento também dos personagens. Ela não vai só soltando, ela vai trabalhando em cima deles e tem uma razão pra isso. Eu tô amando, eu tô completamente apaixonada. Isso que é realismo mágico? Era isso? Por que eu demorei, meu Deus? De vez em quando eu pego uns livros que finalmente eu leio e penso, por que eu demorei tanto pra ler? Mas calma. Finalzinho de janeiro a gente vai dar uma conversada sobre A Casa dos Espíritos da Isabel Allende, finalmente. No mês de fevereiro,
eu vou reler, porque eu tinha separado este livro aqui para resenhar no ano passado e eu finalizei a leitura. Só que é uma ideia tão profunda que a Virginia Woolf trouxe para Um Teto Todo Seu, que eu senti a necessidade de reler para refletir melhor, sabe? Porque é realmente tem uma razão, uma lógica para chegar nesse título, Um Teto Todo Seu. E eu quero muito trazer essas reflexões para conversar com vocês. Então, no mês de fevereiro, nós vamos conversar sobre Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. No mês de março, deixa eu separar aqui, outro livro que já tá na minha biblioteca há um tempinho, eu tô enrolando, ensaiando para ler, mas ainda não tinha lido. Não comecei a ler de verdade, apenas apresentação e tudo mais, que é Meditações do Marco Aurélio. Estoicismo, né, gente? De vez em quando alguém conversa comigo sobre indicações de livros para desenvolvimento pessoal, etc e tal. Meu próprio marido fala muito de estoicismo, ele se identifica bastante e foi uma indicação dele, Meditações de Marco Aurélio. E tudo que eu vejo superficialmente a respeito sobre esse livro, que na verdade até então o que eu sei era um diário, na verdade, ele não escreveu realmente assim, mas a gente vai chegar na explicação, eu vou entender e vou trazer para cá pro canal. Mas como é um desenvolvimento de um diário, uma coisa tão pessoal e tão reflexiva, e ele teve mentores interessantíssimos ao longo da vida, Marco Aurélio. Então, eu acredito que vai ser um livro que vai trazer visões diferentes de mundo que a gente deseja ter à medida que vai amadurecendo na vida. Então, eu sei que muitos livros de, entre aspas, esse título de autoajuda, muitos deles vieram de livros como esse. Então, por que não vir para uma raiz, né? Então, em março, finalmente a gente vai conhecer Meditações de Marco Aurélio. Abril, deixa eu ver aqui na minha cola. Abril nós vamos conversar sobre Capitães de Areia, Capitães de Areia, de Jorge Amado. Eu já tenho esse livro físico, não tá aqui comigo, mas você tá vendo a capa aqui do lado. Eu comecei, não sei por que, gente, eu faço esse tipo de coisa. Eu leio os primeiros capítulos, eu acho que é porque eu quero ver se eu vou me adaptar, se eu vou conseguir entrar na história de acordo com o desenvolvimento da escrita daquele escritor, daquela escritora. De alguma forma isso faz muita diferença, sabe? Eu já comprei livro por causa da forma de escrita que eu me interessei, quis entender mais como é que ele conseguiu desenvolver. Um exemplo disso é Carrie Estranha, do Stephen King. Eu tava lendo no Kindle, primeiro livro até onde eu sei de Stephen King, né? Fazer um entre aspas aqui. E aí eu gostei tanto como ele desenvolveu a história, como ele escreveu a história, que eu comprei, tá até aqui inclusive na minha frente. Eu comprei para poder, vamos dizer assim, estudar melhor a escrita dele. Eu achei sensacional. Então, eu acho que é essa a questão, mas eu tô fugindo do tema. A questão toda é que li os 3 primeiros capítulos de Capitã de Areia. Inclusive, li a parte inicialzinha que tem os jornais. Para quem já leu, sabe mais ou menos o que eu tô falando. Que tem as manchetes ali do jornal do que aconteceu com os adolescentes e as crianças que estavam assaltando todo mundo. E o que o juiz fala, o que a polícia fala. Eu achei sensacional. Eu fiquei tão apaixonada com a escrita de Jorge Amado que eu separei pra gente conversar sobre ele em abril, tá? Capitães de Areia. No mês de maio, mês do meu aniversário, eu separei um livro que eu conheci como fruto de outro livro. Teve uma época aí que rolou uma polêmica, né, sobre a Biblioteca da Meia-Noite, que eu sei que foi um livro, eu acho que foi trazido pro Brasil através da TAG. Eu fazia assinaturas da TAG, inclusive estou pensando em voltar a fazer. E eu li, assim, eu acho que no final de semana, eu engoli aquele livro, não trouxe pro canal, preciso resenhar, preciso reler e resenhar. Me envolvi muito com a história, gostei pra caramba, mas para quem já leu o livro sabe que a protagonista desenvolveu o mestrado dela com base em um escritor. E eu amei como ela falou desse escritor, e eu acho que eu não conhecia, se eu conhecia era só assim, de ouvir falar mesmo, muito superficialmente. E eu fiquei interessadíssima em saber, então eu separei pra gente conversar no mesmo aniversário, em maio, Walden ou A Vida dos Bosques, do Henri David Thoreau.
Esse livro é tão bacana. Inclusive tem da desobediência civil, eu tinha lido aqui sobre ele. Não conheço nada sobre ele, conheço apenas o que eu sei sobre este escritor e sobre este livro é que eu acho que ele largou tudo, foi para uma casa num lugar afastado e viveu disso e produziu alguns objetos e refletiu sobre a vida, sobre essa simplicidade, etc e tal. Tô curiosíssima. Alguém já leu? Torrou? Eu achei interessante. Vamos ver, né, como é que desenrola. Eu acredito que ele também seja um pensamento filosófico, não sei de que fase, não sei de que era, não sei de que época. Talvez século XIX. Vou me aprofundar e eu trago essas novidades para vocês. No mês de junho, encerrando o primeiro semestre de 2025, finalmente um dostô para chamar de meu neste canal. Mas a gente começa com calhamaços? Estamos preparados para isso? Acho que ainda não. Por isso, vamos começar devagarzinho com Gente Pobre, Fyodor Dostoiévski. É um livrinho, eu posso chamar isso de novela, gente? Para quem já leu, para quem está inteirado em Dostô, poderia chamar de novela? A gente não se baseia apenas na quantidade de folhas, porém este livro tem apenas 160 aproximadamente. É um livro bem fininho, mas com ótimas recomendações. Então, no mês de junho, Dostô, primeiro Dostô oficialmente no canal. No mês de julho, vou inaugurar uma leitura de uma escritora que eu estava querendo ler há um tempão, enrolei pra caramba, que é Lídia Fagundes Telles. Então, no mês de julho, vamos conversar sobre Antes do Baile Verde, que aparentemente é um livro de contos, de vários contos dela, né? Inclusive, eu vou ver que formato que eu vou trazer nesse livro de contos pra cá. E eu tenho outros livros de contos que eu quero muito ler e resenhar e conversar com vocês, mas estou pensando em que formato. Será que eu pego todos os contos e resumo de um a um conversando com vocês? Será que eu faço um vlog a cada momento que eu leio um conto e converso com vocês? Será que eu faço um resumo? Será que eu pego 3, 4 contos e trago todos? Aceito sugestões, por favor, deixe aqui nos comentários. Agradecemos a preferência. Então, a gente vai ler Antes do Baile Verde, Lídia Fagundes Telles, no mês de julho. Mês de agosto, mês do advogado, minha professora. A gente vai conversar com o processo do Kafka. Já temos Kafka aqui no canal, já não vai ser o primeiro, finalmente, pelo menos. Lemos aqui... Gente, qual é o nome do livro do Kafka? Esqueci. Famoso Gregor Samsa e a sua metamorfose. Conversamos, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, inclusive. Então, já não somos tão iniciantes assim nas obras de Kafka. Somos mais ou menos. Mas vamos conversar sobre o processo, que é também um dos livros mais conhecidos dele e mais consagrados também, né? No mês de setembro, também, já que a gente botou o pezinho ali na Rússia, vamos dar uma continuada, né? Que é isso, minha gente. Vida adulta é isso. Tá na chuva, é para se molhar, então vambora. A gente já começou, ladeira continua para sempre. Então, no mês de setembro, vamos conversar sobre a morte do Ivan Ilitch, do Tolstói, porque é aquela coisa, né? A gente começa lá com calhamaço gigante, não temos condições, não temos preparo ainda. Então, vamos nos preparar. Nada como uma novela para a gente se inteirar com a forma de escrita, a forma de entendimento, como o autor passa para a gente a ideia dele. Então, temos muito a refletir sobre a morte de Ivan Ilitch, se a gente quer amadurecer na vida, se a gente quer ter uma visão melhor de vida. Pelo menos eu parto dessa ideia de que literatura, arte de uma forma geral, é isso mesmo, né? É para trazer mais conteúdo, mais peso para a nossa vida, mais reflexão para a nossa vida. E vai ser uma segunda leitura da morte de Ivan Ilitch, e eu fiquei embasbacada com a primeira. Como é que Tolstói escreveu uma coisa assim que parece tão simples, tão óbvia e ao mesmo tempo tão densa, um livro tão fino, né? Se bem que o que significa, né, um livro ser pequeno? Nada. Tá aí Clarice Lispector para mostrar isso pra gente. Continuando. E aí no mês de outubro, mês
em que comemoramos aniversário da minha terra, né? Manaus. A gente conversa sobre um dos autores. Na verdade, aqui no meu canal é o vídeo que mais tem visualizações. É o vídeo que eu converso sobre um livro do Milton Ratum. Então, em homenagem a esse público que gosta muito de conteúdo amazônida, que gosta muito de Milton Ratum, no mês de outubro eu vou trazer para conversar com vocês Relato de um Certo Oriente. No mês de novembro, também vai ser uma releitura, aí pela primeira vez também vou trazer aqui para o canal, nós vamos conversar sobre Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Gente, eu lembro que ela também escreveu esse livro como se fosse um diário, né? Ali tem a data, a descrição de como foi o dia, às vezes uma notinha, sabe quando você escreve seu diário? E aí você quer fazer um resuminho do que aconteceu para não esquecer. E aí tem um dia que é muito mais complicado, aconteceu muito mais coisas, ou é um dia muito feliz que você quer registrar e pega 2 notas de folha do seu diário. Basicamente é isso. Que livro é gostoso de ler porque eu, pelo menos, me senti muito próxima dela. Me senti, assim, conversando com ela. E, ao mesmo tempo, que livro soco no estômago, né? De uma realidade que a gente aqui não tem noção real. E aí é uma boa maneira de ter uma noção um pouco mais orientada, direcionada com alguém que tem uma experiência real. Então, no mês de novembro, nós vamos conversar sobre Quarto de Despejo. E finalizamos o ano com um clássico da literatura, que também está no Gilmore Girls, nos 340 livros citados em Gilmore Girls, que eu também já li, farei uma releitura, e aí tô pensando em como trazer para cá, porque é aquele tipo de livro que se você não leu, você já viu alguma coisa a respeito, você tem ideia, basicamente, do que está acontecendo ali nesse livro, que é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Finalizar o ano, assim, bem de forma festiva, de forma leve, tendo um outro tipo de visão e pensamento para o ano seguinte, e a gente se prepara dessa maneira. Todos os livros que eu falei aqui você já conhece? Já leu? Não gostou? Gostou? Tem indicação de outros, de esses autores que eu tô falando para vocês? Aceito também que a gente não tá na lista dos 12 de 2025, mas a gente vai lendo entre eles, entre os meses, entre o tempo, durante a vida. E vocês já separaram também os livros que vão ler nesse ano de 2025? É legal fazer essa lista, não pra gente ter aquilo de uma forma muito ferrenha, eu tenho que ler, senão o mundo vai acabar, etc e tal. Não, né? A gente precisa dar uma respirada e se cobrar menos, inclusive, né? Mas é legal a gente fazer uma lista, porque quando a gente começa a vida real, quando acaba o recesso e vai pra vida real, a gente acaba sendo atropelado muitas vezes, né? De tanta informação, de tanta coisa que precisa fazer, de tanta preocupação, prioridade, etc e tal. E aí, sem falar que tem lançamento, tem editora relançando, tem muita coisa chamando a atenção. Então, se você faz uma listinha, é mais difícil de você se perder naquilo que você queria ter em mente. Mas é tão gostoso quando eu recebo comentários de gente que fala de esse livro que você tá falando, você tá lendo, eu achei que ninguém mais lesse, já aconteceu isso. Nossa, a indicação desse livro eu achei maravilhosa, eu achei maravilhosa a forma como você descreveu, deu vontade de ler mais. Aqui tá o Nome do Vento, tá, gente? Foi um comentário maravilhoso nesse vídeo do Nome do Vento, que realmente sou apaixonada por esse livro. Então é muito legal a participação de vocês, porque, além de tudo, vocês estão trazendo conteúdo, livros, histórias, interesses pra cá, e a gente vai conversando, trocando figurinha, que é a finalidade desse canal. Então, se você já separou os livros que vai ler no ano de 2025, deixa pra mim aqui nos comentários pra gente poder tomar um cafezinho e jogar a conversa fora, tá bom? Você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo do canal.